Desculpe, fomos interrompidos aqui, né? Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo. Quem pratica as ações, né, que justifiquem uma forte suspeita, era o que nós estávamos falando, né? Que é quem não cumpria a pena canônica, quem for citado pelo inquisidor, né? E não comparecer, recebendo a excomunhão por um ano inteiro. Quem doente mental ou saudável, pouco importa, tiver solicitado o consolamento. Deve-se acrescentar a esses casos de ordem geral, quem sacrificar os ídolos, adorar ou venerar demônios, venerar o trovão, se relacionar com hereges, judeus, sarracenos, entre outros. Quem evitar o contato com fiéis, for menos à missa do que o normal, não receber a Eucaristia nem se confessar nos períodos estabelecidos pela Igreja, quem, podendo fazê-lo, não faz jejum, nem observa a abstinência dos dias e períodos determinados, e entre outras coisas. Zombar dos religiosos das instituições eclesiásticas em geral é um indício de heresia. Existe indício exterior de heresia toda vez que houver atitude ou palavra em desacordo com os hábitos comuns dos católicos. Nota-se que a ordem era para exterminar os hereges, judeus, feiticeiros, todos os que não se conduzissem conforme a cartilha de Roma, excluir do convívio suas famílias, amigos e quem lhes desse apoio. Isso, gente, era a Igreja Católica Romana, tá? Na época da Idade Média, tá bom? Na época da Inquisição. Não vou confundir, tá? Então, os instrumentos de tortura. Olha bem. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgues e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse capítulo 6, verso de 9 a 11. As famílias das vítimas sofriam terrivelmente. Bom, antes de entrarmos nas especificações de torturas de ordem física, dizemos, né, que as famílias das vítimas elas sofriam terrivelmente. A partir da prisão, todos os bens móveis e imóveis eram confiscados. As famílias, além de serem alvo de repúdio social e zombaria pelo resto da vida, ficavam em total miséria. Veja as notas a seguir. Afinal, para encher a medida, extorquiam a família inocente por confisco legal, todos os bens de fortuna, passando metade dos haveres do condenado para as mãos dos inquisidores, remetida a outra para Roma, a Câmara do Papa. Diz Inocêncio III que os filhos dos hereges não se deve deixar mais que a vida, e isso ainda por simples misericórdia. A prática da tortura para obter confissão do réu, habitual nos processos civis da época, foi repelida de início pelos papas, que chegaram a encarcerar alguns inquisidores por sua crueldade. Em 1252, no entanto, o Papa Inocêncio IV autorizou o uso da tortura quando se duvidasse da veracidade da declaração dos acusados. Enciclopédia Britânica do Brasil, Publicações Limitada, é a referência, tá? A aplicação da tortura não foi uniformemente em todos os tribunais de Inquisição, variando de um para o outro país da cidade. Regra geral, porém, a tortura começava quando os hereges eram jogados em masmorras imundas, onde passavam meses e até anos confinados sem o direito de qualquer comunicação com seus familiares. A tortura moral se equipara em crueldade à tortura física. Muitos morriam na prisão. Escreveu Alcides que, às vezes, o herege era colocado ao lado de um louco para que fosse atormentado ainda mais, porque, por incrível que pareça, era do regulamento da Inquisição que se maltratasse o prisioneiro ao máximo,
para extrair dele também o máximo. A Igreja Católica na Espanha empregava regularmente a tortura para conseguir, entre aspas, confissões completas, e em 1480 o Papa Sisto IV deu aprovação aos processos inquisitórios e teve apoio de Torquemada. Este, em 1483, aprovou o emprego de torturas. Temos notícias, diz o escritor, de que a Inquisição espanhola empregava 14 modalidades diferentes de suplícios, cada um pior que o outro. Tomás de Torquemada, sobrinho do cardeal Juan de Torquemada, foi prior do convento em Santa Cruz de Segóvia, na Espanha, e passou a história pela crueldade com que conduziu, como inquisidor e papista, a Inquisição naquele país. Bom, vamos ver os instrumentos de trabalho deles. Olha, tinha cadeira inquisitória. Essas cadeiras de vários tipos continham até 1.600 pontas afiadas de ferro ou madeira, sobre as quais as vítimas, completamente nuas, se sentavam para serem interrogadas. Às vezes, para aumentar o sofrimento do réu, o assento de ferro era aquecido. Esmaga joelhos, polegares e mãos. 3 instrumentos distintos com funções específicas. Como o próprio nome indica, uma espécie de prensa para esmagar parte do corpo. E tinha também esmaga-seios. Era o instrumento preferido no século XV para torturar as mulheres acusadas de bruxaria. O seio era envolvido por um ferro retangular bastante aquecido. Mediante bruscos movimentos circulares, os seios eram esmagados. E tinha um despertador, um dos mais terríveis instrumentos de tortura. Era uma espécie de cavalete de madeira ou de ferro, com um vértice agudo, puxados por cordas ligadas a roldanas. Os hereges eram suspensos até certa altura, depois, num lance rápido, eram lançados sobre o despertador, de tal forma que o ânus e partes sexuais tocassem a ponta da pirâmide. Pode-se imaginar o quanto sofria homens e mulheres que tinham as partes íntimas rebentadas, tais como testículos, vaginas e cóccix. E tinha a roda do despedaçamento. Esse tipo de tortura consistia em colocar o réu de costas sobre uma roda de ferro, sobre a qual colocavam brasas. Em seguida, a roda era girada lentamente. A vítima morria depois de longas horas de dor indescritível, com queimaduras do mais alto grau. Não havia pressa para a morte do supliciado. Antes, havia o cuidado de prolongar ao máximo a sua agonia. Numa outra versão, a roda era usada para dilacerar o corpo dos condenados. Nesse caso, em lugar de brasas, colocavam instrumentos pontiagudos sobre a roda. Agora, a mesa de evisceração. Um dos mais cruéis instrumentos de suplício. Destinava-se a extrair aos poucos, mecanicamente, uma por uma. Eram puxados por pequenos ganchos presos a uma roldana girada por um carrasco. Pêndulo, usado para deslocamento de ombros e como preparativo para outros tipos de tortura. A vítima era levantada por cordas presas aos pulsos e depois bruscamente solta antes de chegar ao solo. O suplício era repetido várias vezes. Cavalete, usado na Inquisição Portuguesa, consistia em deitar a vítima de costas sobre uma espécie de mesa, com material cortante, e através de um funil colocado na boca, encher seu estômago de água. Depois, o carrasco pulava em cima da barriga do desgraçado réu, forçando a saída do líquido.
A operação era repetida até a morte. Então, eu vou parar por aqui. Vamos a um próximo vídeo, tá ok? Deus abençoe. Fique com Jesus.